Estamos aqui hoje reunidos com um convidado especial, Daniel Garcia Teixeira. O Daniel, ele é engenheiro de computação, é mestre em bioinformática e doutorando do programa de pós-graduação profissional em biotecnologia de saúde da Universidade Potiguar. Ele é orientado do professor Ricardo Cobucci e vai falar um pouquinho para nós a respeito da sua atividade de pesquisa, tem o tema Humanizando a UTI Neonatal, a revolução dos sinais vitais. Daniel, seja muito bem-vindo. Estamos felizes com a sua participação no nosso Encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade do mês de maio e queríamos ouvir a sua experiência com pesquisa na UNP. Muito obrigado. Quero agradecer todo o ecossistema Anima pelo convite e, em especial, o programa de pós-graduação em biotecnologia da Universidade de Potiguar, principalmente na figura da nossa coordenadora, doutora Amália. O projeto em si, ele tem um grande motivacional por trás, que é uma das primeiras coisas que eu gosto de falar quando eu vou fazer uma pesquisa, é o porquê que eu estou fazendo essa pesquisa. Primeiro, por que o programa de biotecnologia? Por se tratar de um doutorado profissional, a nossa busca vai ser a criação de um produto, a criação de um sistema para fazer esse monitoramento, essa melhoria da qualidade de vida nas UTIs neonatais. Então, inicialmente, eu tive já o foco de criação de um produto. Então, não, eu mudo um pouco a perspectiva da pesquisa mais didática, mais artigo, para justamente o foco do produto. E por que que eu busquei este programa? Justamente porque eu quero uma aplicação prática, eu quero um produto finalizado, eu quero causar esse impacto na sociedade, eu quero devolver para a sociedade, eu quero transmitir essa tecnologia para a sociedade, para melhorar. E como eu falei, tem que ter motivação. A pesquisa, ela basicamente tem que ser o combustível, tem que ser o sentimento também do pesquisador. E a situação neonatal é algo que sempre me afetou, principalmente. Sou casado com uma enfermeira que trabalha em UTI neonatal há mais de 10 anos, então há anos acompanho essa jornada dela, ah, os problemas que ela enfrenta, os estresses que ela passa, os cansaços. Então, vendo todo esse lado, escutando todos os relatos, conhecendo alguns pais de crianças que ficaram internados em UTI neonatal, me preocupando com isso tudo, realmente me motivou, me levou a essa pesquisa para tratar melhorar a qualidade de vida dos nossos bebês, né? Das nossas crianças que estão em UTIs. Afinal de contas, a saúde permeia mais do que cuidar apenas do aspecto de taxas, de melhoramento, de alta. Também me permeia também justamente essa qualidade de vida, pois o início da vida dessa criança está sendo já em um ambiente, vamos dizer assim, um pouco pesado, um pouco mais carregado, tóxico. Então, para diminuir isso, é que é a minha motivação dessa pesquisa. E para fazer isso, eu tive que buscar alguns alinhamentos. Que alinhamentos foi esse? Justamente como eu poderia impactar positivamente na qualidade de vida desses bebês. Para isso, eu consegui meio que fazer um desenho separando em três frentes a minha ideia. O que que eu preciso atacar? Eu preciso atacar a qualidade de vida para o bebê, eu preciso também ver a qualidade de vida para os pais e parentes e familiares, que é algo que às vezes parece que fica um pouco negligenciado. Eu, como já tive experiência já de pessoas próximas a mim internadas, os familiares ficam um pouco escanteados pela saúde, então me preocupei muito também de colocar a família nesse processo de qualidade de vida. E, obviamente, como eu falei, por ter uma esposa que trabalha na área, também me preocupo muito com a equipe, com toda a equipe que vai fazer que vai trabalhar, que vai desenvolver suas atividades laborais
nas UTIs. Então, basicamente, fiz essa divisão em 3 frentes porque cada uma tem necessidades especiais, tem necessidades específicas que eu vou ter que poder cumprir uma agenda de como melhorar. Antes de mais nada, tenho que ressaltar que meu doutorado é profissional, então, qual é o produto final que eu busco? Um sistema e que ele vai ser patenteado. Então, por isso, eu não vou poder entrar em tantos detalhes técnicos de como eu vou implementar para não perder minha patente. Então, antes de mais nada, eu já ressalto que, por necessidade de sigilo em alguns aspectos, eu vou fazer um sobrevoo sobre onde me levou. Então, primeira coisa que eu falo sobre bebês, que minha primeira preocupação são os bebês, são as nossas crianças, são nossos filhos que estão lá naquela situação, é de como melhorar a vida deles. Primeiro é me monitorar o nível de conforto, já que a primeira coisa que me preocupa é a qualidade de vida, eu busco o monitoramento de sistemas que eu possa conseguir fazer uma aferição da qualidade de conforto dessa criança. Então, vou tentar medir nível de estresse e outros níveis que possam me mostrar de irritabilidade, que possam me mostrar se esse bebê está confortável ou ele está em sofrimento. Também pensando no aspecto psíquico. Então, eu tenho que avaliar como um todo. Outro aspecto que eu vou ter que ver é justamente a diminuição das manipulações. Então, eu tenho que criar todo um mecanismo para evitar a remanipulação de bebês, uma o que seria novas buscas de acessos, ou seja, perder acesso para mim é algo que gera um desconforto muito grande de manipulação excessiva do bebê. Então, se eu conseguir evitar que o bebê perca os seus acessos, seja venoso, seja as sondas gástricas, eu já vou conseguir ter uma melhoria significativa na qualidade de vida desse neonatal. E outro é justamente tentar evitar os equipamentos conectados diretamente à pele do bebê, para não prejudicar aquela pele frágil, aquela pele delicada, aquele bebê muito frágil ainda, normalmente, a grande maioria prematuros, então, que tem todo o seu sistema toda a sua pele muito fragilizada, quero evitar, buscar soluções que eu evite o contato direto na pele do bebê ou algo que fique pressionando o bebê, apertando o bebê, que possa causar o incômodo e impedir o seu movimento. Até porque ele está no seu início de desenvolvimento, ele precisa de fazer os seus movimentos para poder desenvolver neurologicamente também. Então, nessa busca pelo bebê, seria mais ou menos esse o panorama que eu estou buscando para melhorar essa qualidade de vida. Quanto à família, que para mim eu passei na pele esses problemas. Uma das coisas que mais me angustiou com um parente internado foi a falta de acesso a informações. Então, o sistema vai tentar justamente centralizar informações, digerir informações para poder repassar o mais rápido possível para as famílias, para que elas não tenham notícias, digamos, só esporadicamente, como normalmente, uma vez ao dia, quando a equipe consegue conversar, quando consegue fazer uma visita. Então, para os familiares poderem ter esse respaldo maior, um contato maior com a saúde, descobrir, poder ter acesso a essas informações de se está tudo bem, o que vai acontecer, quais são os procedimentos que estão agendados, que possam ser divulgados para a família. Obviamente, isso tudo respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e respeitando também o sigilo médico-paciente, que envolve a criança e a equipe de saúde. E principalmente para a família, explicar o sistema de monitoramento de nível de conforto para dar esse alento à família saber que seu filho, seu parente, está sendo cuidado com esse viés da humanização da saúde. Então, é algo que eu consideraria assim, se na minha situação, eu agradeceria muito esse viés. E, passando agora para a terceira parte, obviamente, lembrando que nenhuma sobressai a outra, todas estão em pé de igualdade. Vou falar agora do que eu vi, do que o sistema vai tentar resolver para as equipes. E um já é consequência do que a gente falou para os bebês, que é a diminuição de manipulação. Com menor manipulação dos bebês, eu vou tirar um pouco da sobrecarga da equipe, de ficar refazendo serviços. Então, eu iria liberar mais tempo
dessa equipe para um maior cuidado, principalmente dos cuidados humanizados. Então, eu reduzindo o tempo de procedimentos, me possibilita liberar a equipe para fazer esse atendimento humanizado e que, inclusive, esse atendimento humanizado também ajuda na questão de controle de estresse, de controle da irritabilidade dentro dos funcionários, do que os procedimentos. Então, normalmente, esses atendimentos humanizados tendem a melhorar um pouco a qualidade de vida também da equipe de trabalho. E também visando a diminuição de tempo da equipe, de gasto da equipe, é evitar também os trabalhos burocráticos repetitivos que a equipe de enfermagem tem que fazer. Então, é fazer. Como eu já estou com um sistema automatizado, vou tentar ao máximo automatizar algumas funções burocráticas, principalmente de anotações, como a evolução dos bebês, para diminuir esse tempo gasto pela equipe de enfermagem. Com isso, eu consigo diminuir a sobrecarga sobre a equipe de trabalho, eu consigo liberar mais tempo para os processos de humanizações e consigo também dar uma diminuição desses trabalhos repetitivos e cansativos da equipe, evitando inclusive processos de lesões aí por repetição. O projeto, basicamente, a execução do projeto, como é que está se dando essa execução? Estou dividindo também em etapas. Estamos no início do projeto, eu entrei faz 2 meses no programa, então estamos hoje fazendo as buscas nos sistemas de monitoramento, ou seja, estou buscando o que já existe de solução. Estou buscando tanto o disponível comercialmente, então estou avaliando as opções comerciais que tenho hoje no mercado para poder adquirir, que eu já tenho hoje implementado nos hospitais. Então, é uma das minhas grandes preocupações também é minimizar os custos da saúde. É, então, não estou dando preferência ao que já tem inicialmente nos locais e também pesquisando, obviamente, nos artigos científicos, buscando as novidades que a ciência está trazendo de novas soluções, de novas propostas de soluções que eu posso é, embarcar e até comprar essas tecnologias ou procurar quem vai produzir essa tecnologia para poder utilizá-la. Que basicamente seriam as buscas pelos sensoriamentos e a busca por esses sistemas de avaliação de qualidade de vida para os pacientes. Um segundo momento vai ser justamente essa parte da centralização do monitoramento, onde a gente vai fazer todo esse concentrado de informações em um sistema único, integrando, um dos pontos mais importantes, integrando com o sistema do hospital, justamente para diminuir a problemática dessa repetição, que é um dos grandes problemas hoje que a gente encontra aqui em um hospital. Tem vários sistemas que eu tenho que literalmente dar Ctrl+V em um sistema e dar Ctrl+V no outro. Isso é um trabalho que eu digo burocrático e só perda de tempo, muitas vezes. Um sistema automatizado poderia solucionar facilmente esse problema. Então, uma das coisas que eu quero é centralizar as soluções, levando sempre a visão da Lei Geral de Proteção de Dados. Nunca podemos esquecer que todos os dados são dados sensíveis, então exige toda a parte de segurança, de criptografia de dados, de proteção contra invasões. E com esse sistema centralizado, facilitaria a análise de dados pela equipe, facilitaria a análise de dados para relatórios para as famílias, e também facilitaria para a equipe gestora do hospital entender como é que está um quadro geral das internações. Então, eu conseguiria fazer essa centralização dos dados, conseguindo ter uma resposta muito mais imediata, muito mais assertiva, inclusive, nas decisões, tanto da equipe técnica diretamente com o paciente, quanto da equipe gestora hospitalar, quanto a como proceder com quais manejos hospitalares em nível gerencial aplicar. E o terceiro passo seria justamente com esse
com essa aquisição de dados toda centralizada, poder fazer os sistemas de monitoramento e de alerta em tempo real, disparando alerta para conforto, disparando os demais alertas para outras situações de risco envolvendo aquele paciente. Então, o terceiro passo, que seria a finalização do sistema, seria justamente essa parte de automatizar os alertas para ajudar a equipe nesse, nesse cuidado. Dessa forma, com os alertas, a equipe poderia, digamos assim, ficar um pouco menos tensa em relação a ficar toda hora tendo que olhar monitores, porque eu sei que se algum parâmetro tiver alguma alteração, eu vou ter um alerta em tempo real e que vai me fazer voltar minha atenção novamente àquele paciente. E que muitas vezes os sistemas hoje, com inteligência, eu consigo, inclusive, até predizer uma possível queda futura. Então, eu já posso assinar, digamos, não acionar um alerta vermelho, se um alerta laranja, ó, aquele paciente está se encaminhando para um quadro que pode complicar. Então, já faz o alerta para a equipe de saúde para que procedimentos podemos tomar para evitar esse quadro mais grave, esse quadro mais crítico. Então, em um aspecto geral, em um sobrevoo inicial, seria disso que vai se tratar o nosso projeto. Como eu falei, infelizmente não posso entrar em tantos detalhes técnicos que a gente já pesquisou, já elaborou, já desenhamos, por questões de sigilo. Então, como é um doutorado profissional e que busca patentes, que busca registro de softwares, que busca produtos, e, obviamente, com a intenção de transferência de tecnologia, que eu acho que é uma palavra-chave que as universidades devem buscar, que é a transferência de tecnologia, que é tirar da academia o produto e levar para o mercado, levar para a grande população essa tecnologia, que foi o meu grande motivador de por que que eu procurei esse programa. Porque eu quero essa transferência de tecnologia. Eu não quero que o meu produto final fique um produto de uma estante de uma prateleira de uma biblioteca. Eu quero vê-lo implementado e no máximo de hospitais possíveis e ajudando o máximo de pacientes possíveis, o máximo de famílias possíveis e o máximo de equipes que eu possa atender. Então, meu projeto por cima se trataria disso. Agradecer muito ao meu orientador, Ricardo, e à doutora Malha pelo apoio, até também pelo casamento com o meu orientador, que ela que fez a junção do meu pré-projeto com o orientador, que encaixou perfeitamente, então ela foi muito assertiva nesse ponto. Uma das vantagens que eu vi também do programa é justamente essa união muito boa entre orientando e orientador. Então, seria isso minha explicação. Obrigado. Obrigada, Daniel. Gostaria de te agradecer, né, pelo relato. É muito interessante, né, a temática e uma temática que muito aplicada, né? É uma pesquisa que é muito aplicada, tu consegue vislumbrar, né, os benefícios que vai trazer para a comunidade, para a sociedade, né? Uhum. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu sei que você está no comecinho ainda né, recém ingressou no programa, só há 2 meses, mas na tua percepção, por esse tempo que você já está no programa, como você percebe, né, que o programa, né, o desenvolvimento do teu doutorado, da sua pesquisa, que você percebe que isso vai impactar na sua carreira profissional também, né? Então, como o que vai ter de benefícios para sua carreira profissional que tu já percebe assim, né, de ganho? Bem, antes de mais nada, um dos ganhos que eu quero levar pós conclusão do meu doutorado, pós meu doutoramento, é justamente esse contato com o sistema Anima, que eu hoje sou professor da rede federal, então também executo pesquisa há muitos anos, e são parcerias interessantes de se ter, juntar várias equipes, porque principalmente os meus alunos, como são de nível médio, muitos projetos menores podem ser agregados a projetos elaborados por programas de pós-graduação. Então, não que eu vá fazer o sistema completo, mas uma fatia para o meu aluno, por exemplo, de alguma aplicação prática que eu consiga levar para os meus alunos, seria algo que eu diria de
excelente sucesso. Seria para mim o auge assim que eu consigo visualizar, principalmente é conseguir levar essa pesquisa à prática que eu tanto gosto, que eu tanto busco, para junto aos meus alunos. E na área de saúde, principalmente onde o nosso doutorado está focado, que é uma área que para mim motiva e que motiva muitos alunos. Então, um dos grandes ganhos que eu vejo para a minha vida profissional é justamente esse link entre os diversos grupos, esse multicêntrico. Legal. Obrigada, Daniel. Elaine, à vontade. Daniel, na sua fala, né, você traz algumas questões que são bem importantes para os nossos ouvintes, os nossos estudantes. Você traz já a importância de, a partir de um resultado de pesquisa, conseguir uma patente. Talvez muitos de nossos ouvintes nem imaginariam que a pesquisa poderia gerar uma patente, né? E esse é o seu desejo a partir do seu projeto. E o seu projeto, além de impactar na sua carreira, e certamente vai impactar na sua carreira, pela sua fala, a gente consegue observar que ele também vai impactar na sociedade e vai impactar no mundo do trabalho, né? Então, esses impactos, de uma pesquisa tornam muitas vezes o pesquisador como aquele indivíduo que soluciona problemas reais, né? E queria te parabenizar pela proposta e queria te fazer algumas perguntas específicas, de como, da sua percepção desses impactos do seu projeto, e não efetivamente sobre a formulação, do projeto, porque nós sabemos que ele não pode ser totalmente divulgado, mas em termos de impacto, né? Como você entende que o seu projeto vai impactar as UTIs neonatais nos próximos anos, uma vez que o software estiver ali rodando? Bem, antes de mais nada, a gente tem que relembrar que o contexto do mundo mudou radicalmente nos últimos 2 anos. Teve entrada das IAs generativas, exemplo, o ChatGPT, que é o nome mais conhecido, e que não tem mais para onde ir. Então, ou nos modernizamos, ou vamos voltar à Era das Cavernas. Então, o impacto que eu vejo é justamente a possibilidade, a abertura, a modernização que eu busco para as UTIs, para não ficarmos com a saúde, digamos, na era das cavernas, temos que modernizar. Já vimos em uma modernização muito boa, já temos vários equipamentos mais modernos, sensores, equipamentos mais precisos, tudo isso. Porém, não podemos parar com o status atual. Temos que evoluir muito mais, ainda temos muito a evoluir na saúde. Então, o impacto que eu vejo diretamente para o mercado, para os hospitais, principalmente, é esse caminho sem volta da modernização, da informatização, da tecnologia. Então, é algo que, infelizmente, não tem mais para onde correr, não é mais uma opção, já é uma obrigação. Então, o que eu quero é que essa modernização cause um impacto sem afetar, obviamente, a qualidade de vida. Então, é algo que eu estou preocupando no meu projeto é justamente trazer essa qualidade de vida, por mais que viva-se esse processo que muita gente diz que é desumanizado das inteligências artificiais. Então, já que a gente vai ter esse processo, vamos equilibrar a balança com a humanização. Perfeito, Daniel. E esse avanço tecnológico, né, certamente, quando ele impacta a saúde neonatal, traz um benefício para a população em geral, né? E esses pais, os profissionais também envolvidos na saúde neonatal, tudo isso vai, vai ter impacto. E esse avanço tecnológico, através da sua pesquisa, também pode trazer impactos para posicionar o Brasil como referência nesse campo. Você acredita nessa possibilidade? Totalmente. Hoje, o mundo globalizado, a pesquisa do Brasil é vista pelo mundo inteiro. E, querendo ou não, no Brasil temos excelentes mentes. Inclusive, quero tentar me destacar junto a essas mentes globais
para ter esse vislumbre. A enfermagem, a saúde no Brasil já é bem avaliada em vários aspectos, como o SUS é referência como um sistema único de gerenciamento muito bem avaliado pelo mundo, muito referenciado, né? Como um sistema, uma unificação dos sistemas. Eu também quero para o cuidado da saúde. Então, eu estou querendo trazer justamente esse impacto para o local da UTI. E que, obviamente, não necessariamente vai ficar somente na UTI neonatal, apenas o meu projeto da UTI neonatal podendo ser aplicado em outras escalas, em outros setores hospitalares. Mas eu vejo realmente essa transferência de tecnologia hoje com a internet pode ser alcançado em escala global sem nenhuma dificuldade, na verdade, com uma grande facilidade. Inclusive, projetos se somarem mundialmente. Um dos objetivos também desse momento aqui é justamente também agregar novas pessoas que se interessem e nos busquem para somar a equipe, para tentar fazer digamos, o nosso bolo ser um pouco maior. Muitas vezes, então, o pesquisador, às vezes parece que é um vendedor, né? A gente tem que vender nosso produto para conseguir angariar clientes, e nossos clientes são investidores e são também pesquisadores. São os dois lados que a gente precisa fazer na pesquisa. Então, eu vejo, digamos, com bons olhos esse fator global. Excelente. E assim, essas dificuldades que surgem, né, é natural que elas acabem abrindo espaço para a inovação. Então, existe uma dificuldade explícita e essa dificuldade traz uma oportunidade de inovação e solução. Só que quando nós falamos da saúde, né, começam a existir barreiras que podem estar associadas a esse processo de inovação. Às vezes, barreiras técnicas, barreiras éticas. Você tem enfrentado essas barreiras no desenvolvimento desse software? Como que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Tenho e até anteriormente a esse meu momento, toda pesquisa de saúde tem muitas barreiras, até necessárias, como as barreiras éticas, como foi falado, para evitar sofrimento dos pacientes. É, que impactam, que vão causar esse impacto na pesquisa. Por quê? Porque são, digamos assim, atrasos, muitas vezes, que inviabilizam o teu produto. Porque com esse atraso, por exemplo, de conseguir uma aprovação de um comitê de ética, muitas vezes o meu concorrente consegue lançar o produto antes de mim, consegue finalizar, consegue registrar uma patente antes de mim. Então, são barreiras que realmente são pouco sensíveis para o pesquisador, principalmente vendo o pesquisador que está buscando produto, buscando soluções comerciais, esse problema. Porque um dia que eu atrase, pode ser uma patente que eu perca, porque a pessoa registrou um dia antes de mim e perdi o direito a essa patente. Então, essas burocracias que a gente enfrenta, às vezes, até, vamos dizer assim, algumas vezes pode até desmotivar alguns pesquisadores, sendo que eu sou um pouco, como humanista, eu também ressalto de que essas barreiras também nos protegem de nós mesmos, para não corrermos com tanta ganância, com tanta sede ao pote, e ignorarmos conceitos básicos de humanidade, de civilidade. Então, eu vejo como problemas que eu enfrento, só que são necessários até para, digamos, evitar o dilema do doutor e do monstro, né? Então, até onde eu posso, digamos, um balizador ético que me ajuda, e as barreiras tecnológicas, principalmente estou no Brasil, então todos os insumos tecnológicos são um pouco, digamos, preço um pouco salgado para a gente, então necessitamos de fomento, necessitamos de investidores, e é algo que também nos tem essa barreira tecnológica de equipamentos, muitas vezes, para podermos avançar com as pesquisas. Então, hoje a gente sente um pouco esse problema. Em contrapartida, parece que o pesquisador gosta de uma pulguinha, né, atrás da orelha. Esses problemas parece que nos motivam, que fazem até a gente buscar novas soluções. Por exemplo, uma das coisas que eu me preocupo no meu projeto são soluções de baixo custo. Vendo a realidade financeira dos hospitais, muitas vezes, principalmente pensando em hospitais públicos, eu quero que a solução seja o mais barata possível, mais simples possível, para ser mais aplicável possível. Quanto mais viável economicamente, mais larga escala vai ser aplicado. Como o objetivo é essa aplicabilidade em larga escala,
eu tenho muito fortemente essa preocupação. Então, esse problema, para mim, se torna um motivador. Que isso é que eu acho interessante na pesquisa. Muitas vezes o que para alguns é barreira, parece que é uma provocação. Ah, eu não posso fazer isso, então agora eu quero fazer isso. Uma característica do pesquisador, né, Daniel? Principalmente E brasileiro. assim, e parabenizar pela determinação, né, e pela busca constante pela inovação tecnológica e fazer a diferença efetivamente no mercado. E na sua fala, você já fala em larga escala, né? O Uhum. ideal do pesquisador brasileiro que também pensa na sociedade como um todo e quer que aquele projeto seja viável e aplicável para alterar o sistema de saúde neonatal brasileiro, né? E não só o brasileiro, quem sabe fora do nosso país também, trazendo benefícios e excelência mesmo no atendimento neonatal. Então, Daniel, eu queria te agradecer por estar aqui conosco, falando um pouco e com esse brilho no olhar, né, para os nossos estudantes sobre a atividade de pesquisa. A atividade de pesquisa, ela começa quando está na graduação, através da iniciação científica, é, e é sempre importante buscar qual que é a área que te motiva a realizar atividades de pesquisa, dar o primeiro passo, né, inserindo em pesquisa na iniciação científica e depois aproveitar as oportunidades e experiências que o mundo vai trazer, né, com a sua pesquisa que teve o início, a semente ali na graduação, chegando ali no doutorado, de repente pensando numa patente, como o Daniel certamente deve conseguir e ter um excelente resultado. Então, queria te agradecer, Daniel, por ter estado aqui conosco, agradecer também os nossos ouvintes, lembrar, né, que no dia da estreia desse nosso encontro, nós atribuímos certificados para os ouvintes. E o link para os certificados, ele fica sempre disponível na descrição do nosso vídeo, e ele é habilitado após o encontro. Então, você que esteve conosco hoje, durante a estreia, esteve aqui com o Daniel, Thaís e a Natália, comigo. Agradecemos a presença de vocês. Podem preencher o formulário e vocês vão receber o certificado dessa atividade no e-mail cadastrado. Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro no mês de junho, última quinta-feira útil do mês. Obrigada, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, tchau. tchau, tchau.